Ele ainda não havia nascido, não havia caminhado pelas ruas de Jerusalém, nem carregado cruz alguma, mas Isaías já o via. 700 anos antes do Natal, antes dos anjos cantarem em Belém, Isaías descreveu um homem, mas não era um homem qualquer, era um servo, era o Cordeiro, era o Redentor, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías escreveu isso muito antes dos evangelhos, antes de Mateus, antes de João, antes de qualquer apóstolo conhecer o nome Jesus. E mesmo assim, ele viu. Nenhuma parte das Escrituras revela tanto sobre Cristo antes de seu nascimento quanto Isaías 53. Ele foi desprezado, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Essas palavras foram escritas como se Isaías estivesse aos pés da cruz. Ele descreveu o sofrimento físico, a rejeição pública, o silêncio diante dos acusadores, a substituição, morreu por nós, e a morte entre ímpios, mas com sepultura entre ricos. Tudo isso se cumpriu com exatidão em Jesus Cristo. Isaías não apenas viu a dor, ele viu o propósito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ele entendeu o plano. Ele revelou que o Messias não viria como rei terreno, mas como servo que entrega a vida. Isaías viu o Cristo, crucificado. Séculos antes da cruz sequer ser inventada pelos romanos, Isaías também falou da missão de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Essa mesma profecia foi lida por Jesus em Lucas 4 e após lê-la, ele declarou: hoje se cumpriu esta escritura. Isaías foi lido por aquele que ele mesmo profetizou. Isaías não viu apenas o sofrimento, ele também viu a vitória. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Ele viu a ressurreição, viu a recompensa, viu a glória do Messias que viria como Cordeiro, mas voltaria como Rei. Isaías chamou Jesus de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses nomes não são poéticos, são declarações eternas. Ele seria mais do que um homem. Seria o próprio Deus encarnado. Isaías escreveu sobre Jesus antes de Maria conceber, antes dos magos seguirem a estrela, antes dos discípulos deixarem seus barcos. Ele já via o Salvador do mundo. E hoje essas palavras ecoam. A cruz não foi acidente, foi promessa, foi plano, foi profecia. Isaías já sabia. Você sabe agora. E a pergunta que resta é: você já respondeu a esse chamado? Durante 66 capítulos, Isaías denunciou, advertiu, confrontou, profetizou o juízo. Mas Isaías também abriu a porta da esperança. Porque o mesmo Deus que anuncia o castigo é o Deus que oferece perdão. Vinde, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías viu que o povo havia se afastado, mas também viu que a misericórdia ainda estava estendida. Não importa o que você fez, ou o quanto você se afastou, Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Essa frase não é só poética, ela é urgente, porque chegará o dia em que não haverá mais tempo. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Isaías ensina que não basta falar bonito. Deus exige mudança, entrega, coração quebrado, porque o arrependimento é a ponte para o recomeço. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam sem regar a terra, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus promete que sua palavra sempre terá efeito. E se ela está tocando seu coração agora, não ignore. Isaías não escreveu para ficar bonito numa estante.
Ele escreveu para despertar você. Isaías viu um futuro onde o lobo habita com o cordeiro. As lágrimas são enxugadas, as espadas viram arados, e a presença de Deus preenche tudo. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. E os resgatados do Senhor voltarão, com júbilo eterno sobre suas cabeças. Isaías viu o juízo, mas também viu a restauração. Ele viu o abismo, mas também a ponte. E essa ponte tem um nome: Jesus Cristo. A salvação não é para os perfeitos, é para os dispostos, os quebrantados, os que ouvem e decidem voltar. Porque o mesmo Isaías que anunciou o fim, também revelou o novo começo. Você não está ouvindo este vídeo por acaso. A voz que falou com Isaías está falando com você agora. O mundo pode desabar. As profecias vão continuar se cumprindo, mas ainda há esperança. Ainda há tempo, ainda há graça. Isaías já viu tudo isso. Agora você vê também. A escolha é sua. Você ouviu a voz de Isaías, mas agora precisa ouvir a voz de Deus, porque não se trata de um vídeo, nem de um profeta antigo, nem de religião. Trata-se de você, da sua alma, do seu tempo, que está se esgotando. Isaías não falou ao vento. Ele falou ao futuro. Ele falou para essa geração. E agora você sabe que a verdade foi revelada, que as profecias estão se cumprindo, que o mundo segue um roteiro escrito por Deus, que há um Messias, que há redenção, que ainda há uma porta aberta, mas ela não ficará aberta para sempre. Clama em alta voz: não te detenhas. Mostra ao meu povo a sua transgressão. Deus não quer que você viva no escuro. Ele quer que você enxergue, porque o juízo virá. Mas antes, ele sempre envia um alerta. Isaías foi esse alerta. E hoje, esta mensagem também é. Se você sente que algo mexeu com você, não ignore. Essa sensação que te confronta agora não é culpa. É graça. É a voz suave do Espírito dizendo: volte, ainda dá tempo. Confesse, se arrependa, comece de novo. Porque eu, o Senhor, não me esqueci de você. Você não é invisível para Deus, nem tarde demais para o perdão. Você pode ter ignorado Ele por anos, mas agora Ele está chamando pelo seu nome. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Levante, reaja, desperte. A profecia te encontrou, agora é sua vez de responder. Isaías escreveu com sangue, lágrimas e fogo, e suas palavras atravessaram gerações, atravessaram impérios e chegaram até aqui. Não as ignore, não endureça seu coração, porque talvez essa seja a última vez que Deus esteja te chamando com tanta clareza. Agora feche os olhos, respire e pergunte a si mesmo: se Isaías estivesse aqui, o que ele diria de mim?